Com a palavra, o deputado Roberto Jefferson. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadão do Brasil que me ouve, cidadã do Brasil que me ouve, pediria, por gentileza, presidente, que a mesa pudesse anotar o nome dos meus dois advogados, Dr. Luiz Francisco Correia Barbosa, OAB Rio Grande do Sul, número 31349, e Dr. Itapuã Prestes de Messias, OAB Distrito Federal, número 10.586. Senhor presidente, abri mão do prazo das 5 sessões, espontaneamente, para atender a um convite dessa comissão, para aqui estar, nesse dia, antecipando a defesa que devo fazer oral. Mas meus dois advogados, até amanhã, complementarão a defesa oral que faço agora com a defesa escrita. Nós temos essa parte expositiva que farei, e amanhã meus dois advogados trarão à comissão a defesa prévia por escrito que aditarão a defesa oral que faço agora. Inicio meu depoimento agradecendo ao deputado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a oportunidade que me deu de falar ao Brasil. A ódio que Vossa Excelência tem vituperado nas televisões, eu vou devolver com serenidade. A hipocrisia que tem ouvido de Vossa Excelência colocada às televisões, vou responder com toda sinceridade. A tentativa de me intimidar, fazendo aqui uma representação direto como partido ou comissão de ética, para que eu não usasse um expediente comum de correr, de intimidação, de medrar ou de renunciar ao meu mandato para não enfrentar o julgamento dos meus iguais, dos meus pares, eu agradeço e digo a Vossa Excelência, eu não tentaria. Não corro, não temo, haverei de enfrentar cada passo, cada momento, cada instante, cada segundo, esse processo que vai longe. Ele começa aqui e deságua na CPI dos Correios e do Mensalão. Senhor presidente do PL, deputado Valdemar Costa Neto. Agradeço a Vossa Excelência a chance que me dá de antecipar. Talvez eu só pudesse dizer o que vou dizer agora lá na frente, na CPI, e abriria um espaço grande, uma lacuna, um interregno, que poderia deixar em suspenso a opinião pública nacional. Muito obrigado, deputado Valdemar Costa Neto. Muito obrigado. Nada temo. Garanto a Vossa Excelência que não corro da luta. Garanto a Vossa Excelência que não renuncio ao mandato. Vou com ele lutando até o final, apesar dele não ser a coisa mais importante que eu vou defender aqui. Há coisas que estão acima do mandato. E eu não abro mão desse sentimento republicano, desse sentimento democrático, que quero repartir aqui com o povo do meu Estado, com o povo do meu Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tudo tem início. E diz o astral que o inferno de um homem começa sempre um mês antes do seu aniversário. Com a matéria publicada na revista Veja, dia 14 de maio, mês passado, onde um funcionário dos Correios é flagrado
num flagrante montado por empresários que a BIM contratou, quero deixar claro isso aqui, a minha convicção é plena que a montagem foi feita pela BIM, recebendo R$3.000 em nome do deputado Roberto Jefferson e do PTB. Pensei que a chance que me deu o presidente Severino Cavalcante, 3 dias depois da matéria, para que eu pudesse falar ao país, tivesse sido suficiente para esclarecer aquele episódio. Não fui eu que indiquei o Dr. Maurício Marinho para aquele cargo nos Correios. Ele não pertence aos quadros do PTB. Ele é um funcionário de carreira da empresa de Correios e Telégrafos. E devo dizer aqui à comissão, aos deputados que me circundam e ao povo do Brasil. O Ministério Público da União, a Polícia Federal, a Corregedoria da União estão nos Correios há 30 dias lá na Diretoria de Administração, que o meu companheiro honrado, o ex-deputado federal Antônio Osório, ocupava em nome de meu partido, tentando encontrar um erro, um vício. E até agora não encontraram nada. 70% das compras que fez foi no pregão eletrônico. 30% carta convite para comprar papel higiênico, papel, contas pequeninas. Não há nada. Não consegui compreender ainda porque o zeloso Ministério Público, a zelosa Polícia Federal, a zelosa Corregedoria da União, não investigaram a Diretoria de Informática. E eu fiz questão de dar fita dos arapongas da BIM, Agência Brasileira de Informações, a todos os parlamentares dessa casa. Reproduzi 600 cópias. Quem assistiu percebeu, 60% do depoimento do seu Maurício Marinho aponta lá para a diretoria do seu Silvinho Pereira, secretário-geral do PT. Lá para o seu Eduardo. Não entendi por que não pesquisaram a nova data ainda. Não sei por que correm atrás de um óbolo de R$3.000, quando os contratos que defraudam o Correio são de bilhões. Não compreendi ainda, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas, povo da minha terra. Como é que o cioso Ministério Público, a ciosa Polícia Federal, a ciosa Corregedoria da República, ainda não investigaram o Correio Aéreo Noturno do seu Silvinho Pereira? Onde as contas de superfaturamento nos primeiros anos de gestão da atual gestão chegam a superfaturamento de 300%. Enquanto lá a Skymaster, quero dizer o nome aqui para o Ministério Público não esquecer e não olvidar, defrauda num contrato milionário os Correios, eles estão atrás do Marinho, flagrado pelos arapongas da BIM, da Agência Brasileira de Informações, porque recebeu R$3.000 numa ação armada, fraudulenta, sendo contratado como consultor de uma empresa germânica que não existe. Ora, quando cheguei aqui, no dia 14, se não me engano, domingo, quando a revista foi publicada, fui para a casa de Dr. Roberto Salmeirão, ex-presidente da Eletronarte, chamei o Dr. Antônio Osório, ex-diretor de administração dos Correios, falei, vamos assistir a esta fita. E percebi nitidamente que havia o dedo do governo na publicação da matéria. Por quê? Eu não fiz essa colocação no discurso em plenário
Porque nós tentávamos ainda um acordo que impedisse que o país vivesse esse momento de perplexidade que vive agora. Mas quando fui à revista, fiz até uma nota. Eles põem aqui, na Veja, do dia 18 de maio, Roberto Jefferson, afilhado Antônio Osório. Michel Temer, afilhado João Henrique de Souza. Hélio Costa, afilhado Carlos Eduardo Costa. Senador Ney Suassuna, afilhado Robson Viana Silva. Deputado Zé Borba, afilhado Ricardo Cadá. PT, leia-se aqui, o senhor Silvio Pereira. Maurício Coelho Madureira, diretor de operações, onde tem a Skymaster, a do avião. Aí aqui, Fernando Bezerra, diretor Ezequiel Ferreira. A revista aqui escondeu a verdade. Havia uma indicação do Fernando Bezerra, do doutor Ezequiel, para esse cargo. Quem era o diretor? O doutor Eduardo, indicado por quem? Pelo Silvio Pereira. Eles deram o virtual e esconderam o real. A Veja fez isso. Quando eu li a revista, foi ele botar o jabuti na árvore aí, Salmeron, Antônio Osório, isso é coisa do governo, é coisa da BIM. O governo acertou com a Veja e eles esconderam o que tem aqui nessa fita, que eu reproduzi a casa. 60% das atividades bilionárias do Correio estão aqui, na diretoria de informática. Puseram o diretor virtual, que nem na cadeira sentou, nem nomeado foi. E a Veja escondeu o diretor real e o seu padrinho real. Escondeu. Não fiz essa denúncia na tribuna, porque em política a gente deve tentar ajeitar as coisas até o momento de ruptura. Fiz o discurso, coloquei a posição do doutor Marinho, a carta que ele escreveu ao presidente dos Correios, aos companheiros da empresa, dizendo que ele teria sido leviano, teria cometido uma bravata, que apanhou dinheiro em nome do PTB, em meu nome, mas que o dinheiro era para ele. Fez uma bravata, foi leviano, porque insisto em dizer, olhando nos olhos de vocês, não fui eu que nomeei o senhor Maurício Marinho, não fui eu que indiquei o senhor Maurício Marinho, e não tenho com ele qualquer relação. A coisa passa. A coisa passa. Chega ao final de semana seguinte, persiste um linchamento brutal na imprensa, em especial na Rede Globo, no Jornal Globo, na Rádio Globo e na revista Época contra mim. Chamei meus companheiros de partido, a cúpula do meu partido, e disse, olha, matéria encomendada. O Globo, essa matéria aqui, está agindo na verossemelhança, que é pior que a mentira. Está colocando e atribuindo fatos a mim que não existem, para desconstituir a minha imagem. Nós estamos colaborando no sentido de negar a CPI. Mas o inquérito está sendo conduzido politicamente porque tem que haver sangue. A opinião pública vai querer uma cabeça, eles vão dar a cabeça do PTB. Vão dar a minha cabeça e destroçar o PTB como responsável pela corrupção do Correio, que eu quero dizer, enfrentar aqui, que isso vai lá para a CPI, essa é a preliminar. O PTB não é responsável pela corrupção nos Correios. Não é Silvinho Pereira, não é Zé Dirceu. Senhor presidente, reuni com os meus companheiros de partido e disse, olha, é a mão do governo. Tentei antecipar, com boa vontade. Fui ao Ministério Público da União, esclareci tudo. E as perguntas do Ministério Público da União, e a Skymaster? Nunca ouvi falar, já sei agora. Porque gente boa do Correio está começando a me dar essas informações. E a nova data?
Naquela época eu não sabia nada, mas gente boa do Correio começa a me dar agora essas informações. Como gente boa começa a me dar informações, deputado Valdemar Costa Neto, da Valec, das licitações da Valec, do ex-deputado Chuquinha, do PL. Como gente boa começa a me dar o que está acontecendo no DENIT, lá do PL. Coisas que, se Deus quiser, a CPI vai conhecer. Honrado e ilustre deputado Valdemar Costa Neto, a quem agradeço essa oportunidade de, nessa hora, estar podendo falar ao povo do Brasil. Quando me senti isolado, no dia 6, com aquela matéria covarde do Diário Oficial, que é o Jornal Globo, Diário Oficial do Governo, como diz o Zé Dirceu, esse eu controlo. E quando me senti atingido pela revista que compõe o Diário Oficial, a revista Época, que põe a mãe de meus filhos e a avó de meus netos de baby doll na revista, e abre a porta do meu banheiro e me coloca sentado na privada, numa matéria desconstrutiva da minha imagem. Eu falei aos meus companheiros de partido que fazem a cúpula. O governo vai botar o cadáver no colo do PTB. Olha a imprensa oficial como está vindo. Nós cometemos um erro. Quando eu recuei da CPI, tirei minha assinatura, me enfraqueci. Quando acolhi o pedido, senhor presidente, senhor relator, do ministro Aldo Rebelo, em especial do ministro Zé Dirceu, naquela manhã de terça-feira, na véspera da reunião da Comissão Executiva Nacional do meu partido. No meio da reunião, chega um termo já de um boletim que, no meio do depoimento do seu Marinho, prestava depoimento naquela hora. A Polícia Federal, ele desqualificar a fita e reafirmara o que dissera na carta: não conheço o deputado Roberto Jefferson, o que fiz foi leviandade da minha parte. Eu não peguei R$3.000 para dar para o PTB, mas como parte de um contrato de consultoria de 15 mil, onde fui consultado. Estavam lá em casa, sentados na minha sala, o ministro Zé Dirceu e o ministro Aldo Rebelo. Eu falei: Zé, isso aqui me permite voltar, porque o que me move é lavar a honra de meu partido. É a honra pessoal, é a honra da minha família, é a honra da cidade onde eu nasci. E disse a ele: você tem como me ajudar na Veja? Ele falou: não, a Veja é tucana. Você tem como ajudar no Globo? Ele falou: esse eu tenho por cima. Eu sou seguro. E não segurou, não. Porque o enfraquecimento do PTB recrudesceu a ação da Polícia Federal contra o Partido Trabalhista Brasileiro, contra mim. E os senhores percebam, o deputado federal se processa do Supremo. Há um juiz singular na primeira vara federal de Brasília e os nossos advogados, 10ª vara da seção judiciária do Distrito Federal, que manda prender 4 arapongas por crime de violação de sigilo. Como dizem os americanos, fruto de árvore envenenada não vale. Mas o juiz manda prender os arapongas e ainda há 2 presos por uma lei que nós votamos aqui, é crime a violação. Mas não quer dar para nós a cópia do despacho, o excelentíssimo juiz da 10ª vara federal aqui, do Distrito Federal, não quer dar o despacho. E toda a condução eu vejo hoje o delegado da Polícia Federal dizendo que quer minha cariação com o senhor Molina. Na véspera da entrevista, da primeira entrevista que dei, a jornalista Renata Lopretti, na Folha de São Paulo, circulava no e-mail, no meio eletrônico, que o ministro da Justiça faria um pronunciamento à nação. Isso era a véspera da reunião que ia decidir a CPI. Esclarecendo a corrupção. E ela estava nos Correios,
na Eletronorte e no IRB. Mais uma vez, chamei os companheiros do partido e disse, olha aqui, ó, ele vai enterrar a CPI para salvar a cara de alguns do PT. Eu quero ressalvar a bancada da cabeça. A bancada do PT não está envolvida nisso, nem no mensalão. Nunca ouvi dizer. Mensalão está em outros lugares. Em outros partidos. Estão tentando salvar a cara e nos enterrando, porque eu sempre disse isso a meu partido. Essa gente não tem coração, só tem cabeça. Essa gente do PT não é leal. Nos usa como um sapo para atravessar o rio. E sempre nos dá uma ferroadinha. Paralisa o sapo. A gente nada mais 10 metros, outra ferroadinha, mais uma dosezinha de veneno. Só que essa é tão forte que pode levar o sapo para o fundo do rio, mas vai levar esses escorpiões da cúpula junto, eu não tenho dúvida disso. Mais uma vez eu disse isso à direção do meu partido. Vem para o nosso colo. Aí o ministro Valfrido disse, não, eu vou entrar nisso, vou conversar com o ministro da Justiça, não pode, eles não podem fazer isso com o PTB. Tipo, Valfrido, acorda, está vindo para o PTB. A mãe de meus filhos e a avó de meus netos me liga no sábado, porque o jornal oficial, da imprensa oficial, o Globo, sai sábado, o jornal de domingo sai sábado à tarde, no Rio de Janeiro. E ela falou, a matéria tem 8 páginas para te destruir. E me mostrou a matéria da revista Época com 3 páginas para me destruir. Como não percebi, por parte da cúpula de meu partido apoio, liguei para a minha assessoria de imprensa e perguntei se na Folha de São Paulo havia interesse para que eu pudesse dar essa matéria. Por que não o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo embarcou no linchamento, sequer me deu oportunidade de defesa. Podia ter sido o Estado de São Paulo. Mas fez questão de me linchar. Não teve preocupação comigo. Aliás, Expedito, você que é meu amigo, Expedito Filho, troglodita passou. General da tropa choque do Collor já é velho. Mas metrosexual, Expedito. Essa é nova. Metrosexual, Expedito. E a jornalista Renata Lopretti veio de São Paulo. Eu dei aquela entrevista a ela no meu apartamento, na 302 Norte, Bloco I, 604. Quero dizer aos senhores deputados e deputadas da Comissão de Ética, aos senhores deputados que aqui estão assistindo essa audiência, às senhoras deputadas, ao povo do Brasil que me assiste, não arredo uma linha do que disse a jornalista Renata Lopretti na entrevista à Folha de São Paulo. Ela é a expressão do que eu vivenciei. Ela é a expressão do que eu senti. Ela é a expressão do que eu convivi. Vi que de repente plantaram na imprensa que o Roberto Jefferson tinha fita. Não me igualo a essa gente que eu tenho verdadeira ojeriza, que são os anacondas. Tem horror. Não há ninguém mais canalha do que um homem que esconde uma fita, um gravador, para defraudar a intimidade de alguém. Isso é coisa de cachoeirinha. Eu digo que os homens da BIM não têm estatura maior que o cachoeirinha, são iguais. E eu não faço isso. Provas não tem a exibir. Eu sou testemunha. É o meu mandato. Tenho 23 anos consecutivos de mandato de deputado federal. 6 mandatos. No PTB e sempre pelo PTB. Nunca tive outro partido. A não ser o MDB. Antes do pluripartidarismo. Eu era filiado como militante do MDB. Jamais na minha vida como parlamentar eu havia presenciado o partido do governo pagando mesada a partidos que compõem a base. Nunca na minha vida. Sou deputado federal desde a época
do general João Figueiredo. Não existia isso. Ninguém da Arena ou do PSD remunerava os partidos da base ou os deputados PDS que pudessem ajudar o governo. Não vi isso no governo do presidente Sarney. Ninguém do PMDB dava mensalão a partidos que pudessem votar junto com o PMDB a favor do Dr. Ulisses e a favor do presidente Sarney. Não vi mensalão nem no governo do escorraçado. Nem no governo do escorraçado tinha mensalão. Não ouvi falar em mensalão no governo do presidente Itamar. Jamais ouvi falar em mensalão no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, desde agosto de 2003, é voz corrente em cada canto dessa casa, em cada fundo de plenário, em cada gabinete, em cada banheiro, que o seu Delúbio, com conhecimento do seu Zé Genuíno, sim, tendo como pombo correio o seu Marco Valério, um carequinha, que é publicitário lá de Minas Gerais, repassa dinheiro a partidos que compõem a base de sustentação do governo num negócio chamado mensalão. Eu ouvi falar no mensalão a primeira vez pelo meu companheiro falecido, que Deus o tenha, Zé Carlos Martinez, em agosto de 2003. Ele me disse da proposta que havia recebido do Zé Genuíno e do Delúbio para uns repasses ao PTB mensais que pudesse atender às demandas da bancada. Roberto, o que você acha? Eu falei, Zé, você deve ser contra como eu, porque esse tal de mensalão escraviza e desmoraliza. Eu, quando era garoto, meu pai me dava mesada, só que ele dizia assim, meu filho, hoje sábado, 11h30 da noite, meia-noite, o mais tardar, você esteja em casa, hein? Se eu chegasse meia-noite e meia, ele me cortava a oportunidade de ir dançar na domingueira do Petropolitano Futebol Clube, lá na minha cidade. Falece o Martinez, meu partido me conclama presidente. E ato seguinte elege o líder Zé Múcio. O seu Delúbio procura o líder José Múcio e diz, Roberto, é muito difícil, eu preciso falar com ele. Não disse ao Zé Múcio qual era o assunto. Eu disse, pois não, Zé Múcio, eu vou atender o Delúbio. Eu atendi na minha casa. Isso princípios de 2004. Janeiro, fevereiro, não posso precisar a data. O Delúbio foi simpático, fumou um charuto. Simples, um homem simples, mas cumprindo uma missão. Cheio de melindres, de tato para falar comigo, aquele jeitão dele de goiano do interior. E disse que gostaria de ajudar a desencravar uma unha que pudesse haver, a expressão que ele usa, ajudar a desencravar uma unha de algum companheiro que pudesse, faria uns repasses ao PTB. Digo, Delúbio, muito obrigado, não quero não. O PTB quer estrutura de governo, quer participar no pensamento e na inteligência de governo, mas mensalão não quer não. Te agradeço. Saí e disse ao Múcio, a história dele é mensalão. Eu sou contra. E você, o Múcio disse, eu sou contra também. Falei, vou falar ao Valfrido. Liguei para o Valfrido, ministro. Valfrido, preciso falar com você uma coisa grave que está acontecendo. Ele falou, pois não, eu estou no Rio, estou embarcando para Belo Horizonte, você me encontra na base aérea, vamos conversando no avião. Fui eu para a base aérea, tomei um avião com o ministro Valfrido e sentei ao lado dele e disse, ministro, tem essa proposta, e o doutor Delúbio me disse que outros partidos da base, em especial o PL e o PP, recebem. E eu disse a ele que não, e o Múcio disse a mim que não aceita, quando eu contei a ele essa história. Quero saber de você. E ele me disse o seguinte, Roberto, se o PTB aceitar isso, eu não tenho coragem de olhar os olhos do presidente Lula. Não podemos aceitar. Eu falei, perfeito.
Reuni minha bancada assim que começou o ano legislativo de 2004. Coloquei isso à minha bancada e foi a voto. Rejeição por unanimidade. Depois, fui procurar o ministro Zé Dirceu numa dessas oportunidades que a gente vai conversar com ele no Palácio. Disse isso a ele. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um bochicho na casa que está ruim. O que é? O tal do mensalão. O Delúbio está repassando dinheiro para partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, 30 mil reais. Ele deu um soco na mesa. Ele não tem autorização para fazer. Eu disse que não fizesse. Eu falei, então corre atrás, amigo, que está sendo feito. Com ele sobre esse assunto eu falei uma meia dúzia de vezes. Né, Zé Dirceu? Né, Zé? Né? Ao Genuíno, o presidente Genuíno, falei com ele uma meia dúzia de vezes. Falei ao ministro Ciro Gomes, ele coçou a barba e disse, mas Roberto, é muito dinheiro. Falei, Ciro, porque o Ciro é simples nessas coisas. Falei, Ciro, tem que ser avisado ao presidente Lula. Por que não foi você o presidente Lula, Roberto? Que havia um cordão de isolamento, ninguém acessava ao presidente Lula. Vou eu ao ministro Ciro Gomes das Comunicações, acompanhado do deputado João Lira e acompanhado do deputado Zé Múcio, líder do PTB. Digo, Miro, você que é meu conterrâneo. Diga, Miro, diga ao presidente Lula que está vendo esse mensalão, que o seu Delúbio repassa através de um moço chamado Marco Valério, entregue-se a líderes e a presidência de partido. Isso é um escândalo, vai pipocar, não tem como segurar. Já tem bochicho na imprensa. Ele achou grave, registrou. Disse isso ao ministro Palocci. Ele nega, mas Palocci, ministro, com todo respeito, disse isso a Vossa Excelência, olhando dentro dos seus olhos. Depois, mais tarde, disse isso ao ministro Aldo Rebelo. Cumpri o meu dever como deputado presidente do partido. Roberto, e provas? Provação. Prova não tem, mas tem provação. Provação vivi. Porque, além deles receberem a mesada, ainda ficavam tentando os nossos deputados. Aqui, vem pra cá, seu otário. Aqui, ó, tá na mala. Vocês não têm? Aqui tem. E eu e o Múcio vivíamos um dia a dia de sofrimento com alguns companheiros que fraquejavam. Nós tínhamos que estar ali do lado dele. Não vai, fica aqui. Um dia eu pedi a um companheiro que não teve coragem de sustentar. E a gente compreende que isso não é dom de todos os homens. Que dissesse ao Pedro Henri, avisa o Pedro Henri, se ele tomar os 2 deputados do PTB, que ele está tentando com aquela mala de dinheiro, eu vou para a tribuna e conto a história da maçã e do mensalão. Avisa para ele, hein? Aí, refluiu. Mas o mensalão não parou. Continuou esse mensalão sem parar. A primeira reunião que eu pude despachar com o presidente Lula foi em janeiro desse ano. Fui com o ministro Valfrido Maris Guia, do PTB, que durante a nossa entrevista durou 1 hora. E o ministro Valfrido Maris Guia, durante 1 hora, conversou economia, turismo com o presidente. Eu ouvi em silêncio. Aí o presidente bateu na minha perna e me disse, Roberto, e o PTB? Eu digo, não está bem não, presidente. Infelizmente, tudo que é tratado aqui não é cumprido. O Zé Dirceu não tem palavra. O que ele diz não cumpre. E eu tenho contra mim essa tentação do mensalão, que é um negócio que está enfraquecendo o senhor na casa. Ele falou, mas o que é mensalão, Roberto? Quando eu contei. Eu sou um homem vivido, tenho mais de 200 júris feitos na minha vida. Tenho uma trajetória. Tenho 23 anos de mandato. A reação do presidente foi a facada nas costas. O que é isso? Eu contei, as lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um abraço e me mandou embora. E eu sei que de lá para cá secou. Que os passarinhos estão todos de biquinho aberto.
E as coisas pararam aqui nessa casa. É síndrome de abstinência. O presidente Lula é inocente nisso. A reação é a reação do traído. Mas o que eu quero dizer a essa comissão? O que eu quero dizer ao Brasil, ao povo que me ouve, nessa data? A partir daí começou o inferno do PTB. A BIM veio para o encalço do PTB. Veio aos nossos calcanhares. Descobriram um boquirroto que foi nomeado para um cargo lá de terceiro escalão nos Correios por alguém que não sou eu, mas um deputado que corajosamente do PTB já assumiu que amigo dele o indicou. Um boquirroto que vendia prestígio para receber pequenos benefícios. Era muito mais simples e muito mais em sigilo eu abri o PTB e recebi R$1,5 milhão do Delúbio para dar R$30 mil para cada deputado, adotar o mensalão, do que mandar lá o Marinho pegar 3 mil de uma sussa de canalhas que é aquela Xuxa de Arapongas. Não fiz. Não abri meu partido para isso. Fiz sim. Acordos políticos com o PT. Foi o que eu consegui conter na bancada, e a bancada entendeu. Em maio do ano passado, conversamos eu, o tesoureiro do meu partido, Emerson Palmieri, o doutor Delúbio, o presidente José Genuíno e o Marcelo Sereno. Lá no prédio da Varig, onde fui várias vezes, os senhores podem buscar na portaria a informação, porque lá a gente tem que se identificar, fica a carteira, bota adesivo no peito. Pedi ao deputado, ex-deputado, ao presidente do PT, que hoje está sem mandato genuíno, um apoio para as campanhas do partido. Sem problema. Você me dá um planejamento de custo das campanhas do PTB. Pois não. Fizemos. Voltamos a eles. Nos reunimos de novo, eu e o Emerson, com os 3. Genuíno, Delúbio e Marcelo Sereno. Eles aprovaram os R$20 milhões para o financiamento das campanhas do PTB em todo o Brasil. Cumpriram a primeira parte, em princípios de julho, R$4 milhões. O dinheiro foi levado ao partido, na 303 Norte, onde é a sede nacional de meu partido, onde presido, pelo senhor Marcos Valério. Foi quando eu estive com ele pela primeira vez pessoalmente. Carequinha, falante, fala em dinheiro assim como se fosse uma coisa que caísse do céu. Primeiro, 2 milhões e 200. 2 malas enormes, notas de 50 e 100 etiquetadas Banco Rural e Banco do Brasil. 3 dias depois, ou 4 dias depois, ou 5 dias depois, uma semana, não sei falar certo os dias, ele volta com 1.800.000. Banco Rural, Banco do Brasil, notas de 50 e 100 reais. E a promessa de outras 4 parcelas iguais. Eu perguntei ao Genuíno, falei, Genuíno, como é que a gente vai fazer para justificar esse dinheiro? Ele falou, no final, a gente faz a entrada via partido e a saída contra contribuição. Perfeito. Mas até hoje, essas notas não chegaram. Essas notas não chegaram. Os recibos, as notas, os recibos não chegaram. Isso gerou uma crise brutal do meu partido. Porque a pior coisa é cumprir a primeira. E eu autorizei aos companheiros de partido que fizessem despesas em função do que foi tratado. E os companheiros sabem a dificuldade que nós vivemos. Fui várias vezes falar com José Genuíno, várias vezes conversei com o Delúbio, fui inclusive ao Zé Dirceu tratar desse assunto, porque ele homologou o acordo. Que além do acordo do dinheiro que o seu Zé Dirceu homologou o acordo da Bahia, onde nós faríamos uma coligação e um companheiro nosso da Bahia iria compor mais uma diretoria no IRB, e o apoio de Goiânia, onde um companheiro nosso seria o diretor-geral da SUSEP, também
uma empresa de seguros. Aí eu voltei ao Zé Disseu. 1, 2, 10, eu digo, Zé, está esgarçando, estou perdendo a autoridade. Falou, Roberto, a Polícia Federal é meio tucana. Meteu em cana 62 doleiros agora à véspera da eleição. A turma que ajuda não está podendo internar dinheiro no Brasil. E eu disse isso à minha bancada. Voltei e transmiti essa conversa à minha bancada. A pressão foi tão alta que em setembro, numa reunião da Comissão Executiva Nacional de meu partido, para tratar desgraçadamente desse assunto dinheiro, que o dinheiro divide, não faz amigos. Só tem família unida, família pobre, porque a família rica se divide, se desune. Eu quero dizer que na reunião da Executiva Nacional o assunto foi dinheiro. Me recordo ainda das palavras de alguns companheiros que me cortaram como açoite. Você não tem palavra, você fez acordo com esse pessoal do PT como um açoite. Foi uma reunião que parecia um açoite. 3 discursos violentíssimos. Quando acabou aquela série de discursos cobrando do presidente o cumprimento do acordo, da palavra do presidente do PT, que não tem, do tesoureiro do PT, que não tem, e do ministro Zé Disseu, que não tem. Eu falei, eu morri. Minha autoridade de presidente acabou agora. Era um silêncio tão concreto que eu podia pegar ele com a mão, com aquele peso. Aí uma voz que veio lá do Oiapoque, deputado magrinho, puxando de uma perna para a deficiência física que tem, deputado Eduardo Seabra, se levantou e fez a minha defesa. Ele, com aquela alma limpa, homem puro, que tem como braço a Cabocla Jurema, a mulher que ele ama. Aí houve a reversão daquela expectativa de cobrança e ódio que eu vivi naquele momento terrível, naquela data de setembro. Foi quando o deputado Luiz Piauilino vazou para a Veja essa notícia que começou a destruir a reputação do PTB. Graças a Deus ele já foi. Ele não se encontra mais em nossas fileiras. E o motivo pelo qual ele saiu do PTB não é justo, não é nobre, não engrandece, foi por dinheiro. O dinheiro que ele não recebeu para as campanhas lá de Pernambuco. Quero dizer a essa comissão, quero dizer ao povo que me ouve, que tudo isso foi uma aprovação. Nesses meus 23 anos de mandato, eu nunca tinha ouvido falar em mensalão aqui na casa. Ouço falar sempre, todos os dias. Não me cumpriu nenhum papel especial, só destampei o caldeirão. Estou vendo aqui que a secretária Blig Donoblar, bomba, secretária confirma denúncias de mensalão. Apareceu a primeira secretária, Sr. Marco Valério, ajudava a empacotar as malas de dinheiro que ele ia distribuir pelos partidos da base aliada. Não. Quero dizer que essa representação do PL diz de crimes contra a honra. Crimes contra a honra eu respondo lá no Supremo Tribunal Federal. Diz o Código de Ética da nossa casa que o crime é omitir informações graves que a Câmara dos Deputados e o Brasil tenham que conhecer. Quero dizer aos senhores que eu não omiti. Roberto, você é melhor do que os outros? Não sou, não. Posso ser igual, mas não sou pior. Nunca fiz o discurso da Vestal. Porque toda Vestal que eu vi bater no peito, a máscara cai. Eu estou vendo cair uma máscara aqui de quem, durante 25 anos, empunhou a bandeira da ética e da moralidade. Eu vi em outras CPIs aí o cara batia no peito, em nome do papai, em nome da mamãe, tem que caçar. De repente a gente descobria que aquele fariseu que acusava os outros era pior do que aquele que ele acusava. E fazia da denúncia um biombo para se esconder. Quantas vezes, quantas, eu fui à tribuna defender companheiros
que eram linchados inclementemente pela opinião pública, pela mídia, e que nessa casa até a mão estendida negavam a ele no cumprimento. Não sou melhor do que ninguém. Sou igual. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou lavar a honra de meu partido. Eu vou lavar a honra dos eleitores que acreditaram no PTB. Eu vou lavar a honra dos meus colegas de partido, do Partido Trabalhista Brasileiro. Mesmo que eu viva, presidente, algumas incompreensões. Pelo menos nesses partidos a unidade, a representação do PL é unânime. Não são todos do PL que têm o mensalão. Como não são todos do PP que têm o mensalão. Me lembro, e que me perdoe Pedro Correia, na semana que fui acusado da bala. Vocês vão dizer, Roberto, você é um homem de ferro, não se abala? Me abala. Eu estou tentando reconstruir a minha imagem e reconstruir a imagem do meu partido. Sai esse noticiário da Veja. Estou me preparando para a defesa. Chega lá em casa o Pedro Correia, no dia que eu vinha para cá, que o presidente Severino me permitiu usar a palavra. Senta no sofá de Roberto, tem um negócio grave para te dizer. O que é, Pedro? Diz que a Polícia Federal interceptou uma conversa tua com o doutor Lídio. Você estava tentando tomar um dinheiro dele. Cuidado com o que você vai falar lá, porque vão usar isso contra você. Eu falei, ô Pedrão, fica tranquilo. Primeiro, porque eu não vou denunciar o mensalão, se é esse teu medo. Segundo, eu jamais tive qualquer conversa nesse sentido com o doutor Lídio, que é um homem elegante e correto, e eu sou um homem elegante e sou um homem correto. Então, se é essa entrevista, vai-te embora tranquilo para casa, porque ela não existe. Mas pode ser teu genro, ele já enfraqueceu tua convicção. Vou te dizer, meu genro não tem autoridade para falar isso, nem é um homem de fazer isso. Você já enfraqueceu tua convicção. Vai para casa tranquilo, Pedrinho, que eu não vou para a tribuna denunciar o mensalão. Vou me defender. E confesso que foi a coisa mais difícil que fiz na minha vida. Porque defendi mais de 200 pessoas no tribunal do júri. Jamais havia feito a minha defesa pessoal, da minha honra pessoal, da honra da minha família. Quero dizer que a representação do PL se vaza em trechos da entrevista que dei à jornalista Renata Lopretti, do jornal A Folha de São Paulo. Eu quero contar um episódio. Na véspera de fazer meu discurso, havia uma apreensão, aí chegou o Pedro Correia, acabei de ler isso aqui, acabei de falar. Folha, e o que o senhor sabe? Me perguntou a jornalista Renata Lopretti. Aí eu digo, um pouco antes do Martirês morrer, ele me procurou e disse, Roberto Delúbio tem um esquema do mensalão, já disse isso aqui, essa é a representação que o PL me faz nessa casa. Deputado Valdemar Costa Neto, a quem agradeço a oportunidade de dizer de público, olhando dentro dos olhos de Vossa Excelência, como eu estou fazendo agora, nesse dia do meu aniversário, agradeço ao presente que Vossa Excelência me dá de falar o Brasil. Né? Vi domingo o ataque que Vossa Excelência me fez pessoal na propaganda eleitoral do PL veiculada nas televisões. Não vou respondê-lo assim. Tenho apreço por Vossa Excelência e perdão de estar fazendo isso pessoalmente com Vossa Excelência. Não era a minha intenção. Vossa Excelência sabe que não é meu estilo. Mas eu percebi que o governo quis botar um cadáver podre que atinge o seu Delúbio Soares, que atinge o senhor Silvio Pereira, que atinge o senhor Zé Dirceu, que eu estou dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. Esse país sempre elegeu um presidente da elite. Ora um médico, ora um advogado, ora um general, ora um sociólogo da bola. Mas nunca tinha elegido um homem pobre, um homem do povo. Todos esses que antecederam o presidente Lula, não é, meu líder? Me permite fazer um pouquinho de plágio desse seu discurso.
Homens ricos ou de classe média alta. Que ouviram falar da fome, o Itamar, engenheiro de Minas. Mas ouviu falar. Não sentiu fome. O presidente Lula sentiu fome. O presidente Fernando Henrique ouviu falar na miséria lendo o Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mas nunca passou miséria. O ex-presidente Collor pode ter ouvido falar em miséria, mas nos versos de Catulo da Paixão Cearense. O presidente Figueiredo pode ter ouvido falar no retirante nordestino, mas nunca foi um retirante. O presidente Lula, não. Igual o povo. Gente igual o Brasil. Pobrezinho, retirante do Nordeste, passou fome. Sabe o que é desemprego? Sabe o que é pau de arara? Viveu concretamente o que os outros ouviram dizer. E eu quero dizer aos senhores aqui, nesse momento que faço esse depoimento. Vi um inocente desabar ante essa realidade que lhe contei. Vi um homem de bem, um homem honrado, um homem simples, um homem correto se sentir traído por uma cinta, por um cordão de isolamento que havia em torno dele. Aí eu compreendi. Senhores deputados, senhoras deputadas, meus advogados, senhor presidente, senhor relator, por que não permitiam que a gente esbarrava sempre no Zé Dirceu, no Rasputin? A gente não passava do Zé Dirceu. Eu entendi, porque o presidente Lula abraça a gente assim e deixa a gente abrir o coração. Não é fácil dizer o que eu disse a ele, mas eu medi a sua reação. Feri o inocente. E sei que ele tomou atitude, porque a atitude já se percebe aqui nessa casa. Inclusive, o marasmo que vive o plenário da Câmara dos Deputados está ligada à ausência do mensalão, a essa síndrome da abstinência. Apareceu a primeira secretária, eu pensei que estava só. Porque disse isso a cúpula de meu partido, vou só nessa luta. Essa luta não tem companheiros. Porque quando você rompe com o mandato, ou com o medo do mandato, o deputado Valdemar Costa Neto teve que ser cassado, ou representar para ele refluir. Quando a gente rompe com isso, a gente vai em frente e não é obrigado ninguém a seguir. Eu me lembro que dos apóstolos de Cristo, o letrado era o traidor. Os homens simples eram os homens leais. E eu não quero pedir esforço pessoal de nenhum companheiro que tenha presenciado, ouvido ou vivido essa... Veja a deputada Raquel, lá de Goiás, que disse que foi abordada com 1 milhão de luvas para o mensalão em seguida de 30 mil reais se transferisse de partido. Essas coisas não serão provadas aqui porque nem eu furo. Lá na CPI, essa é a preliminar da CPI que o povo da minha terra, que o povo do meu Brasil assiste. Mas eu quero proclamar aquele motorista que eu li na revista Isto É. Conte, lá da 311 Sul, conte aquilo que lhe deu vontade de vomitar. E que faz vontade de vomitar ao povo brasileiro. Diga! Diga! Procure a imprensa. Diga! Conte, dê seu nome e seu endereço. Faça como essa secretária aqui está fazendo. Porque é daí que vai brotar a verdade. Não creiam na coragem da maioria dos deputados da Câmara. Eles não têm. Não têm. Eu vi aqui companheiros inocentes serem entregues aos leões, talvez num teste. Vamos ver se ele é Daniel. Vamos ver se ele sai ileso da cova do covil dos leões. Porque a mídia queria que aquele fosse caçado. Ele precisava dar sangue aos chacais. E essa casa acocorada, entregar o sangue deles. Tanto essa casa não tem coragem que não enfrenta a medida provisória. Sabe por que hoje a Câmara dos Deputados, o mensalão é 30 e a Assembleia de Rondônia é 50? Porque não discute projeto de lei, não pensa. Aqui é tudo medida provisória. Vem tudo imposto. E aí todo mundo, mensalão!
Mensalão! O valor que o povo espera de nós, nós vamos construir. Colocando um basta. Isso sim, nós temos que fazer. Essa edição perversa das medidas provisórias que afogam o legislativo e nos impedem de criar leis ou de fiscalizar com eficácia o poder executivo. Isso sim é um erro grave do governo. Conclamo a sociedade brasileira a dar uma resposta. Eu não temo CPI, nem investigação. Passei por duas. Sei como eu passei, tu veio na casa do Marcos Vinícius, meu genro, minha filha Fabiana, que tem 28 anos. Já me deu 3 netos. O mais velho com 7, o do meio com 4, o caçula faz 1 ano agora, dia 16. Os helicópteros cercando a casa, filmando, daqui a família dos marginais. Mas eu já passei por isso. Eu me recordo quando foi denunciado pelo senador Suplicy de ter recebido $1 milhão do PC para defender o presidente Collor. A minha vida mudou, eu vivi um inferno naquela CPI do orçamento, tendo um carrasco a me acusar que era o senador Bisol. 1 ano de investigação. Quando o Boris Casoy abria de noite, acusado de corrupção, Roberto Jefferson, meu coração chegava a trepidar no peito. Porque ele disse que eu receberam $1 milhão do PC Faria. E aí a segunda informação. Um juiz de uma cidade do interior de Goiás ouviu dizer que um deputado que se assemelhava fisicamente a Roberto Jefferson comprar à vista por $1 milhão uma fazenda de não sei quantos hectares em Goiás. Fiquei preso na CPI. No final, uma diligência requerida, eu agradeço ao Mercadante por isso. Agradeço ao Mercadante por isso. Foi homem. Porque o relator daquela comissão de inquérito arrostava uma dignidade, mas queria fazer a composição, os que ficam, os que saem. Isso aqui é assim, nesses julgamentos políticos. Quem fica para ser caçado? Quem não vai ser caçado? Separa aqui, ó. Quem vai para a matilha de lobo? Quem fica fora da matilha de lobo? É assim que o julgamento político funciona. E eu quero dizer que o senador Mercadante, à época deputado federal, exigiu a diligência da Polícia Federal e foram lá naquela cidade e levantaram que quem comprara a fazenda era um deputado chamado ex-deputado Manel Moreira, que tem 1,60 m, é baixinho careca, é um monstro de 170 quilos, 1,82 m de altura, pela descrição física, Roberto Jefferson. E eu estava sendo caçado por isso, como a Veja fez com o Ibsen Pinheiro. Ele tinha 1.100 na conta e o Lula, com aquela disfarçatez, teve a coragem de dizer, eu botei 1.100.000, comuniquei a redação, falou, tá 1.100.000, deixa aí. Destroçaram a vida do Ibsen durante 13 anos. Uma vez eu vi o Ibsen aqui no Salão Verde, de barba, para esconder o rosto, escondendo o rosto, nunca usou barba, por ter vergonha de olhar nos olhos das pessoas, porque ele foi desmoralizado numa matéria que fraudou a verdade. E meu amigo falecido Roberto Cardoso Alves, também caluniado pela Veja. Ô revistinha! Ô revistinha! Caluniado pela Veja. Lutou anos pelo direito de resposta. Só deram depois que ele morreu esmagado, quando seu carro capotou. Aí deram em preto e branco. Porque é fácil, a imprensa é assim. Julga, acusa, investiga. Ela tem todos os poderes. Investiga, acusa, julga e executa em 1 semana. Não se importa. Não tem responsabilidade com o que diz. Quer destroçar. Para vender. É um campeonato de sangue. Mas eu nada temo. Eu não tenho hoje nenhuma preocupação com as coisas que digo aqui. Passei disso, sublimei. Essa luta é solitária. Não peça companheiros que venham comigo. Porque ela é dura de ser enfrentada. Mas as coisas começam a desarrumar. A verdade começa a aparecer. Nada mais forte do que uma verdade dita e repetida para enfrentar a hipocrisia e a mentira. Veio ao plenário dessa comissão dizer que não são todos os deputados que recebem mensalão, não. Tem muita gente do PP que está muito acima disso. Tem muita gente do PL que está muito acima disso. Mas, deputado Valdemar Costa Neto,
deputado Janene, deputado Pedro Correia, deputado Sandro Mabel, Bispo Rodrigues, Pedro Henri, me perdoem de coração. Eu não posso ser cúmplice de vocês nessa história que envergonha uma grande parte da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.